Novo Testamento. Então, eu creio que a nossa leitura bíblica, ela nunca mais vai ser a mesma. Então, quando a gente lê os textos bíblicos, a gente vai compreender coisas que o Senhor vai estar falando sobre o tempo do fim e não só sobre aquele momento ou historicamente falando, mas tudo tem um contexto também escatológico dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, eu creio que em nome de Jesus a gente vai conseguir terminar aí esse estudo em 2 meses, no início de janeiro. Então, eu peço que vocês, assim que a gente retornar dia 13, que todos vocês estejam conosco, né, em nome de Jesus. Aproveitem esse tempinho de férias aí para desfrutar a família, né, fazer as coisas que vocês vão fazer aí, mas dia 13 de janeiro estejamos todos aqui de prontidão para a gente terminar esse estudo em nome de Jesus. Semanalmente está entrando lá uma aula por semana sobre o assunto escatologia no canal do YouTube que eu tenho. Então, se você perdeu alguma aula, dá uma olhadinha lá se a aula que você perdeu já não está lá disponível, né? Essa aula que a gente está hoje, ela é a 41. Nós já tivemos 41 aulas sobre o tema escatologia. Então, é uma vitória, né? Foram 41 semanas aí que o Senhor nos deu de aula. Então, essa aqui é a 41ª. E lá no canal, como eu tô postando uma por semana, a gente tá, acho que na aula 16, se não me engano. A semana que vem é a aula 17. Então, lá a gente acabou Daniel, né? O livro de Daniel. Então, para quem não pegou as aulas sobre Daniel, dá para voltar lá. Ou se quiser voltar para relembrar algumas coisas, é bom. E aí tá entrando dentro do livro de Apocalipse capítulo 1. Então, também, se você perdeu as primeiras aulas ou perdeu alguma aula do início aí de Apocalipse, aproveita lá, assiste os vídeos ou manda para alguém, para algum amigo, né? Fala, olha, esse curso aqui tem sido bênção na minha vida, acompanha lá desde a aula de introdução e a pessoa vai ter a oportunidade aí de também estudar a palavra junto conosco, tá bom? Então, esses são os recadinhos, como diz o ditado, né, pra gente começar a aula, tá bom? Então, última aula hoje, voltamos dia 13 de janeiro, em nome de Jesus. E aí, a gente vai zerar, tá? Quando acabar esse curso, e a gente vai começar a anunciar aí no finalzinho de meados de fevereiro, a gente já vai começar a falar qual vai ser o tema e tudo mais, a gente vai colocar um novo grupo de inscrições para o próximo curso. E ainda está sendo discutido a possibilidade de ser online ou ser presencial novamente, tá? Então, eu já quero dizer para vocês aí que só podem estar conosco online porque são de longe, alguma coisa assim. Vale a pena vocês se manifestarem, né? Dizendo, olha, eu queria continuar nos cursos de quinta-feira, Pastor Toninho, não acaba com a aula online, não, deixa a aula online, né? Para ficar mais fácil para a gente participar, porque é melhor de online, Soninha, né? Mais prático para não ter que sair de casa, né? Então, assim, eu queria que você. Bom, É, longe. com certeza, Guarulhos, né? É longe, com certeza. Então, assim, eu já falo para você. Ah lá, o Roberto também já quer online, né? Pastor Toninho e eu. Pastor Toninho, Eu como é que faz fiquei. com Claudinha, né? Pastor Toninho ainda não chegou na aula, mas já já ele chega aí. Mas a gente fala isso, queridos, por uma questão de que a igreja local, né, às vezes sente falta, né, disso, mas ao mesmo tempo eles podem estar conosco aqui na aula online mesmo, tá? Então, assim, ao meu ver, eu gosto da aula online porque eu tenho uma participação maior de pessoas, não só da igreja local, mas de outros ministérios também, podendo aprender junto conosco. Mas, por outro lado, a gente tem essa brecha, né, da igreja local não ter algo que ela pode ter perguntas e respostas, né, aquele presencial, como diz o meu pastor, tete a tete, né? Porque na aula presencial a gente pode perguntar mais, a gente acaba entrando em outras discussões, né, Aninha, Soninha, lembra como era as aulas presenciais aí? A gente acaba tendo muito mais bate-papo, né? Bate-papo que eu quero dizer, falando sobre o assunto que está sendo ensinado. Então você acaba tendo uma maior interatividade, né, com a aula presencial. Mas eu de verdade gostaria muito que vocês se manifestassem
tanto no grupo ali mesmo, quanto no privado, se for o caso, com o pastor Toninho, dizendo que vocês preferem como forma, né, de aula. Se todo mundo disser que prefere o online, eu acredito que a gente vai ter que continuar no online, né? Nós queremos é que a gente continue estudando. Esse é o principal foco, tá? Então façam lá as manifestações de vocês, porque é vocês que vão dizer o que é melhor, né? Para os cursos aí. Então, para mim, tanto faz, tanto o presencial quanto o online, a minha disposição em fazer as aulas é sempre a mesma, tá? Tem a facilidade, sim, no online, por conta de estar dentro da minha casa, né? A hora que termina a aula, também a gente já tá por aqui, eu já vou para os meus afazeres, mas se precisar ser presencial para que a gente possa ter essa interatividade, também estarei aberta para voltar a dar aula presencial. A gente nem sabe também como é que vai ficar o ano que vem, né, gente? Eu não gosto de ficar olhando para as notícias, né? Mas infelizmente as notícias não estão muito boas aí, né? A respeito dessa pandemia, a respeito dessa doença. Então nós não sabemos o que o Senhor tem para nós aí o ano que vem, mas nós sabemos que o Senhor tem para nós o estudo da palavra, isso nós sabemos. Agora, de que forma nós vamos estudar aí, a gente vai depender dessa situação aí também, tá bom? Então o importante é que a gente esteja junto. Quem me aguentou até aqui, se puder aguentar mais um pouquinho, nos próximos estudos vai ser bem se a gente estar junto, né, Pastor Marcos? Oh, glória! Bênção para nós todos, com certeza. Tá bom? Bora lá? Apocalipse capítulo 11. Já falei bastante de recado aqui. Depois eu vou pôr lá no grupo, tá? Essas datas e tudo direitinho explicando e para quem não tá na aula poder então ter também as notícias, tá bom? Apocalipse capítulo 11. Eu vou ler novamente só para a gente refrescar a nossa memória, mas nós paramos no versículo 8 e a gente vai então dar continuidade daí, tá bom? Apocalipse 11. Muita bênção e vitória para 2022 em nome de Jesus, Pastor Edson. Com o Senhor sempre é, né? Independente das circunstâncias. Apocalipse capítulo 11 diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve.
Amém, queridos? Então, esse é o texto que a gente começou a estudar semana passada, né? A gente falou um pouco sobre essa questão das duas testemunhas, das possibilidades, né, de quem são essas duas testemunhas. Então, a Bíblia nos dá alguns parâmetros aqui dentro dessa leitura, falando sobre as duas oliveiras, que fala sobre Israel e os gentios, né, num corpo só, que é o corpo de Cristo. Então, nós temos uma promessa, e tanto sobre Israel quanto sobre os gentios, sobre aqueles que não são judeus, mas que creem em Jesus, estão também nesse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos a questão dos dois candelabros, que eu falei para vocês, quem deu uma lida lá novamente, né? Depois deem uma lida nas 7 igrejas. A gente tem as 2 igrejas que não sofreram nenhum tipo de confronto do Senhor, né? Porque elas permaneceram fiel, independente da iminente morte ou de estarem aí sendo afligidas, elas permaneceram fiel. Então, nós temos essa possibilidade dessas 2 testemunhas, sim, serem a igreja desses últimos dias e que vão ser com esse perfil de Esmirna e de Filadélfia. Então, nós temos isso também. Pode ser, sim, Moisés e Elias, que foram levados pelo Senhor, que já foram arrebatados, e eles podem vir sobre a terra novamente, pregar sim, nos últimos dias. Então, nós temos aí toda uma profecia a respeito de, no tempo do fim, muito provavelmente nos últimos 3 anos e meio, né? Já passou os primeiros 3 anos e meio de paz, de aparente paz, e nós então entramos justamente naquele tempo, nos últimos dias dos últimos dias, que é os últimos 3 anos e meio, que é então efetivamente a grande tribulação. Então, quando a gente fala de 7 anos, que é o último período, né, da igreja na terra e de Satanás reinando sobre a terra, né? Quando a gente fala de 7 anos, a gente percebe dentro da palavra que durante 3 anos e meio vai haver uma aparente paz, né? Satanás vai estar no trono, ele já vai ser esse anticristo que vai estar reinando sobre as nações, sobre o sistema político, sobre todo o sistema mundial, e aparentemente nós teremos um processo de aparente paz, mas vai ser tudo aparência, porque as coisas já vão estar acontecendo e a gente vai perceber esses sinais por conta da palavra de Deus, que a gente já viu algumas coisas, mas a hora que esse pacto for quebrado, né, quando acabar esses primeiros 3,5, né, anos, quando acabar e esse pacto for quebrado com o anticristo, ele se levantar mesmo com toda a sua fúria, aí essa palavra fala que essas 2 testemunhas, elas vão se levantar, que aí pode ser a igreja, pode ser Israel e a igreja juntas, pode ser Moisés e Elias ressuscitados sobre a terra, pode ser as 2 coisas. Então, nós temos, assim, alguns sinais falando sobre esse tipo de 2 testemunhas, né? Quando a gente fala sobre a questão de poder ser Elias e Moisés, que eu falei semana passada, é porque fala desses sinais, né? De não fazer chover, de pedir para que não haja chuva sobre a terra, e aí está falando de Elias, que durante o seu período como profeta, ele fez então esse sinal acontecer, descia fogo do céu, né? Também quando Elias, ele então queria vir contra os inimigos de Deus, na verdade, né? E os seus inimigos. Então ele mandava fogo do céu e fogo do céu descia. A gente fala também aqui das pragas, né? Que Moisés teve poder para administrar as pragas no Egito. Então a gente vê alguns sinais de tipos proféticos. E isso eu posso entender, junto com a palavra, que pode ser a maneira como Deus vai agir nos últimos dias, nesse período do final dos tempos, de uma mesma forma profética, e não necessariamente que é Moisés e Elias ressuscitado, tá? Mas a forma com que esses profetas, com que essas pessoas que vão se levantar como testemunhas de Cristo nesses últimos dias, e que muito provavelmente vão estar na Terra Santa, porque é que nós estamos falando principalmente de Jerusalém. Então essas pessoas vão se levantar com panos de saco, a palavra está dizendo, em humildade, né? E elas vão profetizar sobre esses últimos acontecimentos, pedindo para que o povo se arrependa.
E aí entra todo aquele contexto que nós já lemos alguns textos do Antigo Testamento falando sobre essas profecias, de que Jeremias profetizou praticamente o seu livro inteiro sobre a invasão de Judá e de Jerusalém. Quem puder dar uma lidinha lá em Jeremias depois, com certeza vocês vão perceber essa nitidez, né, de Jeremias falando não só daquele tempo de Judá e Jerusalém, mas justamente do tempo do fim. Então ele está fazendo profecias totalmente escatológicas. Isaías profetizou também, justamente nesse mesmo período onde eles seriam levados para o exílio. Outros profetas, né, Ezequiel também foi um grande profeta, tanto para aquele tempo em Israel, quanto escatologicamente, ele também profetizou muito sobre o tempo do fim. Então, ele fala de tipos, né, de profetas, de maneira com que Deus vai se levantar para de novo trazer um último alerta. Deus, queridos, em todo o tempo da história da humanidade, Deus vai levantando homens e mulheres que se levantam com uma voz profética, que é ministrando a própria palavra de Deus, aquilo que Deus falou, para trazer alerta de arrependimento. Então, o que Deus mais vai fazer nos últimos dias é usar a igreja de forma poderosa e gloriosa, junto com os judeus que vão se converter nesse período, porque eles vão perceber os sinais, eles vão entender o que Deus está fazendo, e Deus vai levantar um grande exército, então, falando sobre esse arrependimento necessário, porque Jesus está voltando. Então, lembra que eu também falei que durante esse período que a gente está falando aqui das duas testemunhas, as trombetas estão tocando, os selos estão sendo abertos, né? As taças podem estar sendo derramadas também nesse momento. Então a gente tem todo o contexto da grande tribulação acontecendo. Então nós temos todas as leituras que nós já fizemos, elas estão acontecendo. Elas não estão paradas, elas estão acontecendo. Então a gente precisa entender que o movimento de todas as profecias que Apocalipse diz para nós e que o Velho Testamento também mostra para nós, vai estar acontecendo nesse tempo, tudo praticamente ao mesmo tempo, vamos dizer assim, tá? Não vai ser uma coisa depois da outra em ordem, né? Como quase que cronológico, quase um dominó. Não, não vai ser. Muito provavelmente as coisas vão estar acontecendo em cadeias, as coisas vão estar acontecendo simultaneamente, e então nós entenderemos que nós estamos dentro desse período da grande tribulação, tá bom? E eu acredito que até por isso que ele fala sobre esses sinais muito parecidos com Moisés e Elias, sobre as pragas, porque eu já não falei que os selos, as taças, as trombetas, elas vão estar sendo, vai estar sendo desatado tudo isso. E quais eram, né, os acontecimentos que nós já lemos e estudamos nas últimas aulas, que fala sobre esses selos sendo abertos, as trombetas tocando, as taças sendo derramadas. A gente fala dessa fúria de Deus, né? Desse juízo, dessa ira de Deus. Então, você imagina homens, profetas de Deus, profetizando sobre essa volta de Cristo, sobre essa volta eminente de Cristo, no meio desse caos. Então, quando Deus vier com juízo, com ira, a aparência disso vai ser de que esses profetas é que estão fazendo esses sinais. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vamos supor que alguém esteja ali falando sobre arrependimento, pregando a palavra, ministrando arrependimento, e a ira de Deus, o juízo de Deus vem com uma das taças, por exemplo, né? Aonde o mar vai se tornar como sangue. Então, quando Deus derramar essa taça, esse sinal acontecer na terra, as pessoas vão achar que é esse profeta que está nesse momento falando, profetizando, ele é quem está enviando esse sinal do céu, né? E vão muito provavelmente achar que é ele que está fazendo isso acontecer sobre a terra. Então, por isso que está falando esse espírito, né, de profecia muito parecido com Moisés e Elias, porque quando Moisés e Elias profetizavam, quando eles falavam e as coisas aconteciam ali no tempo em que eles estavam como profetas, as pessoas olhavam e muitas vezes não davam glória a Deus, atribuíam esses sinais a esses profetas, né? Então achava-se que Elias era então aquele que tinha o poder
de enviar fogo do céu, sendo que, na verdade, a ira de Deus é que estava vindo sobre os inimigos de Elias e os inimigos de Deus. Então, percebam que os sinais que aconteceram tanto no Antigo Testamento através desses homens, como os sinais que vão acontecer no tempo do fim, todos eles procedem do mesmo lugar, do trono de Deus, do próprio Deus. Deus está enviando juízo e ira sobre a terra para trazer arrependimento para aqueles que olharem para isso e entenderem o que Deus está fazendo. E para aqueles que não se arrependerem, juízo mesmo, ira para a morte, e é isso que vai acontecer segundo o que a palavra está dizendo, tá bom? Então, foi esse o pano de fundo que a gente falou um pouco nas últimas 2 aulas aí passadas, tá? E a gente parou então no versículo 8, né? Mas eu vou voltar a um versículo só, o versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Semana passada eu até falei um pouquinho sobre isso. A palavra fala que quando acabar, né? Quando terminar esse tempo em que esses profetas vão estar profetizando arrependimento sobre Israel e sobre todo mundo, onde a igreja vai estar realmente profetizando sobre tudo o que está acontecendo, sobre a volta de Jesus, e arrependam-se, e arrependam-se. Quando todo esse testemunho, o tempo desse testemunho acabar, a palavra está falando aqui que a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Então a palavra de Deus diz que a perseguição ela vai vir, ela virá, não há outra possibilidade, ela está profetizada aqui sobre essas testemunhas. Então, assim, o anticristo vai vir com uma fúria muito grande sobre essas testemunhas que vão estar nesse tempo aqui profetizando. Então, nós não sabemos se são pessoas específicas, ou se um grupo de pessoas, ou se muitas pessoas, mas nós temos aqui algumas diretrizes que a gente já falou. E a profecia, então, está se desenrolando aqui, dizendo que acabou o tempo deles profetizarem arrependimento, não vai haver mais tempo para se arrepender. Deus, muito provavelmente, aqui já está, então, indo para as últimas trombetas, para as últimas taças. Os sinais estão se concretizando. Então, a besta vai se levantar do abismo e vai vir e vai realmente matar, vencer, guerrear contra os filhos de Deus que vão estar profetizando. Então, essa profecia fala também do que nós vamos estudar dentro do capítulo 13. Então, eu só li isso para vocês guardarem, para vocês verem que isso não está em ordem cronológica. João está descrevendo algo que vai estar acontecendo no período justamente dos finalmente, onde a besta que emerge do mar se levanta e vem contra os santos para guerrear contra eles e vai vencê-los. Então a palavra de Deus está dizendo que os mártires desse tempo aqui, eles infelizmente vão morrer pelo testemunho de Cristo. Muitos homens e mulheres vão morrer pelo testemunho de Cristo nesse tempo. E esse é o cumprimento também da profecia que o Senhor fala. Deixa eu voltar aqui só para a gente pegar. Dos selos, né? Acho que é o 6º selo, quer ver? O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, quem quiser acompanhar, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, esses aqui que já foram mortos ao longo da história da igreja e até antes, né, da história da igreja, porque muitos mártires também sofreram no Antigo Testamento, muitos morreram por dar testemunho dessa palavra, eles também estão incluídos aqui. Mas eles estão reivindicando que Deus acabe logo com os seus inimigos, que Deus traga juízo sobre os ímpios na terra, para que eles possam então ressuscitar com Cristo e reinar, e chega, né, de sofrer. Mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo para que eles tenham um pouquinho mais de paciência, porque está chegando próximo o tempo disso acontecer sim, mas que existem alguns que também ainda vão morrer
em nome do evangelho e vão se juntar a esse grupo de pessoas que são chamados mártires, que deram testemunho. Mártir, não sei se eu já falei para vocês, acho que eu falei em alguma aula, sim, significa testemunha. Então, toda aquela pessoa que testemunha a favor de Jesus e por causa disso morre, ela então é chamada de mártir, porque deu testemunho de Jesus. Quando alguém te perguntar sobre a tua fé, se você, em quem você baseia a sua fé, a que Deus você serve, quando você então dá testemunho de Jesus e da palavra de Deus e por causa disso você sofre perseguição e morte, então você é chamado de mártir. Isso significa mártir, testemunha, tá? Então, muitos mártires ainda vão morrer nesse tempo aqui dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E é isso que Deus está aguardando acontecer para que então Jesus volte e traga então o juízo final sobre os ímpios na terra, tá? Então, é disso que está se falando. Então, guarda o versículo 7 aí do capítulo 11, que a gente vai falar dele depois no capítulo 13, quando a besta que emerge do mar surgir, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho dessa questão do mar também. Versículo 8. Os seus cadáveres, né, desses mortos, né, dos santos que vão ser martirizados, o versículo 8 está falando sobre isso, ó. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Vamos ver aqui. Onde também foi crucificado o seu Senhor. Então aqui a profecia está dizendo que essas pessoas que vão ser martirizadas, que vão ser mortas, que vão ser perseguidas pela besta que emerge do mar, e ele vai guerrear contra eles e vai vencer sobre eles, esses corpos desses mártires, dessas pessoas, ele vai ficar, os cadáveres, né, ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Vamos primeiro entender o que é Sodoma e o que é Egito dentro desse contexto. Quando a palavra está dizendo aqui nesse versículo 8 para nós, que nós temos figuradamente duas nações que vão sofrer, inclusive, o juízo de Deus, segundo os profetas no Antigo Testamento, principalmente, cada uma dessas nações inimigas de Deus vão ter os seus juízos, vão ter a ira de Deus sobre eles, mas aqui está falando que os cadáveres dos santos que forem mortos durante a grande tribulação vão ficar totalmente expostos na rua principal da cidade que figuradamente chama-se Sodoma e Egito. O que foi Sodoma? Sodoma foi uma cidade no tempo de Abraão e Ló, onde essa cidade foi totalmente contaminada e totalmente desviada da palavra de Deus, da obediência a Deus, tudo de terrível no sentido de idolatria, prostituição, imoralidade sexual, toda sorte de ídolos, maldade, injustiça, tudo que a gente possa imaginar contrário à palavra de Deus e ao que Deus havia determinado na sua lei, ou na sua palavra, ou na vontade dele para a vida do homem. A cidade de Sodoma, os moradores de Sodoma foram totalmente aversos a isso. Mas principalmente quando você lê lá a passagem de Sodoma e Gomorra, o que a gente percebe dentro dessa cidade, o principal é a prostituição e a imoralidade sexual, né? Então, a gente cita sempre esses dois temas quando vai se falar sobre Sodoma e Gomorra. E aqui está falando sobre Sodoma. Então, quando a gente tem uma cidade que Deus está usando ela aqui em Apocalipse, figuradamente, como exemplo, né? Ou como figura, para que a gente entenda, ele está dizendo que na cidade de Jerusalém, na cidade de Judá, nesse local onde seria o templo, né, do Senhor, a morada do Senhor, uma cidade que deveria ser totalmente separada para Deus, onde os seus moradores deveriam ser justamente aquele povo escolhido de Deus, que são os judeus,
que é Israel. Então, essa cidade ela deveria ser o berço do exemplo para todas as nações. Já falei um pouquinho sobre isso. Então, Israel deveria ser a fonte de conhecimento de Deus, deveria ser a fonte de toda justiça, deveria ser a fonte de toda santidade, deveria ser a fonte da morada de Deus na terra, né? Porque o templo estava lá, o tabernáculo estava lá. Então, Israel é esse lugar que deveria ser esse lugar de total santidade. Mas Deus está falando que essa cidade está sendo como, figuradamente, como Sodoma e Gomorra. E aí, como Sodoma e Egito. Primeiro, então, a gente fala de Sodoma, que tem a ver com idolatria e prostituição, né? Imoralidade sexual e prostituição. E aí dentro tá a idolatria também, lógico. Mas principalmente a prostituição e a imoralidade sexual. E não sei se vocês lembram, mas tenta puxar na mente de vocês aí. Lembra o que eu falei sobre a questão nas 7 igrejas da imoralidade sexual e do pecado de prostituição, que Deus não está falando literalmente sobre a questão da prostituição do corpo simplesmente, mas que quando eu me entrego em adoração a outros deuses, e isso não precisa ser só imagens de escultura, mas quando a minha vida ela está totalmente entregue aos meus prazeres, a adoração a outros ídolos que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, isso passa a ser imoralidade sexual, porque todo ídolo que eu me relaciono, eu tenho relacionamento íntimo com ele no sentido de adoração, e isso para Deus se torna prostituição. Lembram disso que eu falei? Faz joinha para mim ver se vocês entenderam o que eu estou falando aqui. E aí Deus então está figurando Sodoma aqui nesse caso com isso. Só que de que cidade ele está falando exatamente aqui nesse momento? Jerusalém, Israel, ok? Então Israel para Deus nesse momento está figuradamente sendo visto por Deus como Sodoma. Então o que eu posso dizer que Deus está vendo em Jerusalém e em Judá nesse momento dos últimos dias? Uma contaminação dos seus moradores com imoralidade sexual e com prostituição. E não só no sentido real da palavra, mas também, né? Mas muito principalmente a respeito justamente de adoração a outros ídolos. E será que aqui a gente não pode dizer justamente que o anticristo então está sendo adorado na cidade santa por muitos, justamente por causa da grande tribulação? Entendem o que Deus está falando? Que a perversão, a injustiça, a maldade do homem nos últimos dias vai levar muitas pessoas a se debandar para o lado do anticristo, a negar a Cristo. Lembra de toda a advertência para as 5 igrejas que Deus falou? Porque 2 não tiveram, né, advertência. Mas